a gente vai trabalhar com o método de Heater, tá? A gente vai finalizar essa parte do método de Heater e também eu vou entrar no conceito de tensão. Então, nós vamos trabalhar dois assuntos nessa aula. Na última aula, só para a gente revisitar os conceitos, a gente falou um pouquinho sobre o método de Heater e o conceito de membros de força zero. O conceito de membros de força zero é aplicado tanto para o método dos nós quanto para o método de Heater, tá? O método dos nós e o método de Heater, eles são complementares entre si. Vai depender do que você precisa no cálculo das treliças. Só lembrando que a gente ainda está falando de treliças. O que significa o membro de força zero? Ou seja, barra que possui uma força zero atuante. Em alguns projetos, né, a gente prevê que o carregamento vai ser alterado futuramente. Portanto, utiliza-se barras ou membros nos quais você vai produzir um apoio adicional em caso de mudança nesse carregamento. Mas se a gente for analisar a situação original e o tipo de carregamento que está aplicado, a gente pode perceber que a gente vai ter alguns elementos nos quais a força atuante sobre ele é zero. É o caso dessa treliça aqui, ó. Nós temos essas duas barras aqui, que não tem força nenhuma atuando sobre ela, e essa parte aqui também da treliça, tá? Portanto, os únicos elementos nos quais nós temos força interna atuante, portanto, que está sendo solicitado, são esses elementos aqui presentes. Aí eu trouxe para vocês uma definição mais teórica de como a gente identifica, tá? Aí a primeira definição mais simples da gente compreender, que representa essa situação A aqui dessa barra FA e AB, AE, DC, é a seguinte, ó, se apenas dois membros formam um nó na treliça, ou seja, isso aqui, ó, duas barras formam um nó, aqui como essa também, e não tem nenhum peso externo ou nenhuma reação de suporte aplicada no nó correspondente, é o que nós temos também, os dois membros são membros de força zero. Portanto, a gente não precisa perder tempo na hora de calcular essa situação aqui. Beleza? Para um caso de situações onde você queira provar isso, basta aplicar a somatória das forças em x e em y no nó correspondente. Por exemplo, pegando o nó A, fazendo a somatória das forças em x igual a zero, você vai perceber que essa barra aqui que tem a força AB está em x e essa aqui está em y, força AF. Somando as forças em x, a gente vai observar que FAB é nulo. E em y, a força AF também é nula. Beleza? Vamos avançando aqui. Pessoal, só vou fechar aqui, porque os cachorrinhos do vizinho começaram a latir na minha janela. Está atrapalhando. Voltei. Então, bora lá. Para essa situação aqui do membro da treliça aqui de cima, basta também aplicarmos a somatória das forças. Aí, por uma questão de projeção, né, nós vamos ter uma situação que também vai ser membro de força zero. Não vamos entrar nisso, que a gente já falou na aula anterior, só para a gente revisar. O outro exemplo é essa situação em que nós temos, né, três barras ou três membros que formam um nó, por exemplo, ED, DC e DA, ok? Nesse caso, se não há nenhuma força externa aplicada nesses elementos, né, esse terceiro item aqui, ele é um membro de força zero. Assim como nessa situação aqui, ó, DC, CB e CA. Esse membro aqui é um membro de força zero, tá? Pelo mesmo princípio da somatória das forças. Então, aquela treliça anterior, para essa condição de carregamento aqui, a gente pode representá-la, né,
simplesmente dessa forma que vai ter o mesmo efeito. Claro, considerando que essa carga P aqui, ela não mude ou venha para outro ponto da estrutura. Então, esse aqui é o membro de força zero, esse aqui é outro membro. Lendo aqui a definição mais teórica, a gente tem o seguinte: pode-se concluir que se o nó é formado por 3 barras, 1, 2, 3, as duas sendo colineares, então tem que haver 2 barras sobre a mesma linha, tá? Então, colinear é que está sobre a mesma linha. A terceira é um membro de força zero, esse aqui, ok? Colineares sobre a mesma linha. Coplanar está sobre o mesmo plano. Isso aqui é importante, que na hora de você resolver cálculos de treliça, alguns membros você já pode tirar do cálculo e acelerar o seu processo. Pessoal, para a gente fechar, eu vou fazer mais um exercício com relação ao método dos nós, para a gente ir para o método de Heater, para não ficar nenhuma confusão em relação a como nós devemos resolver esse problema. Então, eu trouxe uma treliça um pouco mais complicadinha em termos de formação, né? Na última aula eu fiz treliças simples, nessa aula a gente vai trabalhar com essa treliça aqui. Nós temos uma cobertura, né? Uma treliça que está aplicada aqui nesse telhado, e as cargas, conforme estão mostradas aqui nessa figura. Então, esse telhado é formado por treliças, com essa geometria, e nós temos as cargas aplicadas aqui. As dimensões também, assim como os ângulos internos formados aí por cada membro. O exercício ele quer que a gente determine se os membros ou as barras estão sob tração ou compressão. E, sobretudo, né, para a gente saber, a gente tem que determinar o valor das cargas correspondentes. Ok. O que a gente pode observar, pessoal? Essa é uma treliça simétrica, né? Se a gente fizer um corte aqui, ó, essa barra aqui, ela vai estar sujeita à mesma força que essa aqui, ó, porque o carregamento deste lado é igual ao carregamento deste. Ó. Nós temos aqui nesse nó G uma força, né, de 3 kN, e nesse nó E, 3 kN também. No centro aqui, bem nesse ponto máximo, 2 newtons. E nos apoios que já foram calculados, 4. Como eu mostrei para vocês, a primeira estratégia, né, pessoal, é determinar as reações de apoio. Neste exemplo, o exercício já nos forneceu, mas se você não tivesse, precisaria calcular. Ó, aqui nós temos um apoio tipo fixo, portanto, é possível 2 restrições de movimento, tá? Horizontais e verticais. Nesse ponto D, um apoio tipo móvel, portanto, só vai haver uma restrição. Se o exercício não nos tivesse fornecido, bastava fazer a somatória das forças em X, somatória das forças em Y e dos momentos dessa estrutura. Vou demonstrar isso rapidamente, só para a gente começar seguindo a estrutura. Como esse exercício já deu, mas basta a gente fazer isso. Vamos começar calculando os momentos em relação a esse nó D. Aí a gente determina dy. Por quê? Essa incógnita aqui, se não fosse fornecido, a gente já eliminaria e a gente já poderia encontrar a nossa reação a y. Lembrando que a x vai ser 0, pessoal. Lembrando por quê? Né? Todas as forças externas e reações, elas estão na vertical. Então, somando as forças em x, o nosso AX aqui vai ser 0. Logo, a gente nem precisa começar por ele. Vamos fazer a somatória dos momentos em relação ao nó D igual a 0 e a gente vai entender por que surgiu esse 4 aqui. Todas as forças que têm um braço de alavanca em relação a esse nó gera momento. Braço de alavanca, né, é um ângulo de 90 graus sob a linha de ação da força e a distância até o ponto. Essa força tem a linha de ação aqui e o braço até esse nó é de 12 metros. Considerando aqui o momento positivo no sentido anti-horário. Nós vamos ter AY positivo, né, porque vai estar rotacionando no sentido horário. Não sei se eu falei anti-horário, mas eu falei no sentido horário, tá? Força vezes a distância, 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. Essa força aqui, ela atua aqui e está sob essa distância.
do nó. Deixa eu limpar aqui para a gente ver a linha de ação dela. No desenho, ela parece que está deslocada, tá, pessoal? Mas as forças, elas sempre atuam nos nós. Então, essa força aí, efetivamente, aqui no desenho, ela ficou um pouquinho deslocada, mas ela está no nó G, tá? Então, a sua linha de ação é aqui, ó, na metade dessa dimensão. Então, vai ser 2 metros aqui, com mais 4, 10, né? Vai rotacionar no sentido anti-horário, portanto, negativo. Vai ser menos 3. Vamos usar a caneta da mesma cor. Menos 3 vezes 10. Essa aqui também ó, vai estar nessa metade. Aqui tem 2 com 4, né? Vai dar 6. Vai ser menos 2 vezes 6. E essa aqui também está nesse nó I, tá? 2 metros. Menos 3 vezes 2. Somando os momentos, tem que ser igual a zero. Então, aqui nós vamos ter 12AY menos 30 menos 12 menos 6. Aqui vai dar 42, 48, né? Menos 48. Vai ser 12AY menos 48 vai para o outro lado positivo. Mais 48. Isso aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, a y vai ser 48 dividido por 12 é igual a 4 quilonewtons. Tá? Então, é assim que se calcula as reações. Para fechar, para a gente entender de onde surgiu esse 4, que é essa reação, basta fazer a somatória das forças em Y, igual a 0. Nós temos essa aqui para cima positivo, 4. As demais estão todas para baixo. Então, vai ser menos 3, menos 2, menos 3, dy para cima, né? Mais dy igual a 0. dy vai ser igual. Aqui vai ser menos 5, menos 8. Menos 8 mais 4 vai ser menos 4. Aí vem para o outro lado, né? 4 positivo. 4 quilonewtons. Ok? Lembrando, se na hora do cálculo das reações o valor der positivo, significa que o vetor na hora que você indicou aqui está correto. Se der negativo, significa que ele está invertido. Basta você inverter o sentido aqui no seu diagrama de corpo livre e colocar o sinal positivo aqui. Ok? Pessoal, tá tranquilo isso aqui? Tranquilo, professor. Então, vamos fazer o que interessa. Vamos aqui para o exercício. Então, como ele quer se os membros estão sob tração ou sob compressão, a gente vai precisar calcular as forças internas. Só que basta a gente pegar uma parte da nossa treliça. Eu não preciso fazer isso para cá, tá? Porque é simétrica, como eu disse. Então, vamos escolher essa parte aqui para iniciar. Aí, depois, a gente basta espelhar. Por exemplo, a força que vai de G para B é igual à força que vem de E para C. A força FB é igual à força FC. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Vamos pegar o nó A primeiro. Vamos desenhar, como eu estou aplicando o método dos nós, tá? Método dos nós. O método dos nós, ele é utilizado quando nós queremos saber todos os membros. Quando é só um membro ou uma parte dos membros, aí a gente faz pelo método de Rie. Beleza? Então, vamos lá. Vamos desenhar o nó A. O nó A está aqui. Ó. Nó A. O que a gente faz, né, pessoal? A gente desenha todas as forças que atuam na barra saindo da barra. Tá? Opa. Cadê a pontinha do meu... Travou aqui. Aqui. Vou desenhar de vermelho. Todas as forças saem do nó. Aqui nós temos uma força saindo, que a gente vai chamar de força AG. Tá? E nós temos essa força aqui saindo também. Todas as forças que atuam na barra saem do nó. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso. Força AB. E a reação, tá? E nós temos essa reação aqui para cima, 4 kN. É isso que eu vou desenhar aqui. Nossa, deixa eu arrumar, porque está muito ruim para eu desenhar coisas retas.
Vamos lá. Não tá difícil desenhar. Essa mesinha digitalizadora, pessoal, é horrível. Quase uma reta. Essa força aqui, FAB. Aí nós temos essa força FAG. E nós temos a reação, né? Está entrando no nó de 4 kN. Não podemos esquecer o ângulo de 30 graus aqui. 30 graus. Esse aqui é o nó A. Agora, basta fazer a somatória das forças em X e em Y. Primeira estratégia, vamos fazer a somatória das forças em Y, pessoal, porque aí o nosso FAB, ele não vai entrar na conta, porque a gente vai supor que o eixo X está aqui, o nosso eixo X está aqui, eixo Y. Então, somando as forças em Y, a FAB não tem projeção ou decomposição em Y, tá? Então, vamos lá. F, a somatória das forças em Y igual a 0. Nós vamos ter 4. Isso aqui em Y, se não amassa o ângulo que está aqui, é seno. Então, vai ser mais FAG cosseno de... Cosseno não, é seno. Se não amassa o ângulo, é seno. Seno de 30 graus. Isso aqui é igual a 0. Pessoal, por que que FAB não tem projeção em Y? Alguém poderia me dizer? Porque às vezes eu falo que não vai ter, mas ninguém sabe o porquê. O ângulo é 0. O ângulo não é 0, não. O ângulo é 90 graus. FAB? Ah, em Y, no caso. Isso, se a gente comparar FAB, nós estamos projetando em Y, é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Portanto, vai dar 0 quando a gente projeta. FAB vezes cosseno de 90, vai dar 0. Tá? Então, se essa força está totalmente num eixo, ela vai ser nula a sua decomposição no outro eixo. Por isso que quando eu for projetar 4 em X, vai dar 0 também. 4 vezes cosseno de 90. Então, vamos lá. Cosseno, professor, não entendi. Oi? É cosseno ou seno? Não entendi. A gente está projetando em Y, né? Aham. FAB, quando a gente amassa o ângulo que ele faz com o eixo, é cosseno, né? Beleza. Ó, imagina que nós temos esse vetorzinho aqui, F. Aqui nós temos um ângulo θ. Aqui é X, aqui é Y. Se eu for decompor ele em X, ou seja, seu Fx, o Fx vai ser a força, F, vai amassar o ângulo? É cosseno. Então, é F cosseno de θ. Vou calcular o Fy, eu vou projetar para cá. Ele vai abrir o ângulo, então é seno. F seno de θ. Aí, no caso do exemplo, só para a gente fechar, a força está aqui, ó. A força F. E o ângulo aqui, ó, agora é 90 graus, é um ângulo reto. Ok? Então, fazendo aqui a parte, o Fx vai ser F cosseno de 0 graus, porque ele está totalmente em X, né? E em Y vai ser F cosseno de 90 graus. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ser F vezes 1, vai ser o próprio valor. Ok? Cosseno de 90 é 0. E, portanto, a sua projeção vai ser nula. Entendeu? Não, agora entendi, beleza. Beleza. É só você interagir na aula. Cadê o resto do pessoal? Pessoal, todo mundo está entendendo, né? O resto, deixa eu olhar aqui, porque quando eu estou compartilhando, não consigo ver. Aqui tem bastante gente. Pessoal, tá tranquilo? Ele está entendendo. Hã? É porque só ele está entendendo.
Ó, vocês estão entendendo? A Gabriela já se manifestou aqui. Pessoal, vamos interagir. Então Mesmo tá. tô no mesmo nível na Gabriela aí. Tá, porque... Vai ter que pedir a ajuda dele. Pessoal, as aulas anteriores servem como suporte. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, se isso aqui é totalmente novo para vocês, é porque com certeza as aulas anteriores não foram vistas, tá? Eu estou tirando só uma dúvida de decomposição de força, porque foi uma das aulas que a gente fez alguns exercícios, e acredito que muitos acabaram ficando com dúvida por que eu não faço a somatória dessa força em Y, porque ela vai ser nula, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Eu estava fazendo aqui, eu somei, né, em Y, nós temos 4, positivo. FAG, vou projetar em Y, então vai ser seno de 30, FAG seno de 30 igual a 0. Eu vou deixar aqui o FAG sozinho, esse 4 aqui, ele é positivo, ele vai vir para cá, negativo. Isso aqui que estava multiplicando o FAG, vem para cá, dividindo. Seno de 30 graus. Recomendo a calculadora científica, tá? E cuidado para que a sua calculadora esteja configurada para graus, tá? Para não dar problema aí com a unidade, se tiver radianos, né? Então, menos 4 dividido por seno de 30 é meio, então aqui vai dar menos 8 quilonewtons. Então, o que significa o sinal negativo? Alguém lembra? Quando o sinal dá negativo aqui no cálculo da barra? É o sentido, professor? Sentido invertido. O sentido... Compressão. Aqui, pessoal, quando a gente começa já a calcular as barras, o sinal negativo ele não está invertido. Tá? A gente vai usar a estratégia de que o sentido não está invertido. Nessa parte aqui, sim. Reação, invertido. Aí a gente simplesmente inverte o vetorzinho e coloca o valor positivo da força. Aqui não. Negativo, a gente vai manter saindo do nó e é compressão. Tá? Compressão. A gente nunca inverte, a gente sempre deixa o vetor saindo do nó. Isso, inclusive, foi um probleminha na aula anterior, né? Inverti o sentido aí acabou dando errado. É porque, assim, se a gente inverte, se eu inverter aqui, efetivamente eu tenho que inverter para ficar vetorialmente concordante, né? Mas se a gente inverte, aí a gente vai ter que inverter de todos os nós, e isso vai criar uma dificuldade maior. É possível você errar mais facilmente. Então, a gente sempre considera assim, se o valor deu negativo, é porque é compressão, tá? E na hora que a gente for trabalhar com outro nó, a força vai continuar saindo do nó. Vamos fazer o nó, vamos ver para qual nó que a gente vai. Vamos para o nó, ó, vou vir aqui para essa outra aqui. Vamos ver o nó B. Vamos ver quantas incógnitas a gente vai ter. A gente vai ter essa, porque isso aqui é estratégico. A gente tem que ver quantas incógnitas a gente precisa descobrir para pegar o ponto que tem menos. Incógnitas são as variáveis que a gente não tem um valor. Aqui a gente tem uma, duas, no nó B. Vamos aqui para o nó G. A gente tem uma, a gente tem duas, a gente tem 3. Não, esse aqui a gente já descobriu. Tanto faz, tá? Tanto faz um nó quanto o outro. Então, eu vou começar com o nó G, que parece um pouquinho mais complicado. Vamos começar por ele, mas vocês poderiam começar com qualquer um. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa barra aqui, ó, vocês percebem que elas estão colineares, né? E ela faz um nó com essa terceira barra. Isso aqui é um membro de força zero? Essa barra aqui do meio? Eu acabei de explicar. E aí, João? É colinear, faz um nó com essa terceira. A gente pode dizer que isso aqui é igual a zero? Olha o pessoal dormindo. Não, né, pessoal? Isso aqui não é um membro de força zero, porque no nó há a aplicação de uma carga externa aqui, de 3 kN. Aqui só será um membro de força zero se isso aqui não existisse. E, portanto, a gente poderia desconsiderar essa barra aqui.
é o que está explicando nessa teoria, tá? Barras colineares, fazendo nó com uma terceira, portanto, não há nenhuma força externa aplicada no nó, essa barra é um membro de força zero. Neste caso, não, porque não há, porque há, na verdade, né, uma força externa. Professor, no exemplo anterior você usou a força de 4, né? 4 kN. Ou não tem nada a ver? Aqui? Nesse exemplo aqui que você deu nesse cálculo, 4 mais FAG seno de 30, você utilizou o AY ali da força de 4 kN, é isso? Isso mesmo, a gente tem que desenhar tudo que está atuando no nó. A força que está aplicada pelo nó, a gente mantém um sentido que ela está indicando, entrando, 4. 4 positivo, né? Uhum. É como se isso aqui tivesse aqui também, a linha de ação. Aqui a gente vai vamos escolher o nó G, tá? Então, essa força que está aqui não é nula porque temos uma força aplicando no nó. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Uma estratégia de resolução, tá? A gente vai traçar uma linha reta aqui. A gente vai dizer que isso aqui é o nosso eixo X. E a 90 graus aqui, a essa retinha pontilhada, eu vou fazer o meu eixo Y. É difícil desenhar aqui, terrível. Porque aí eu consigo rotacionar isso. Vocês podem fazer da forma que melhor vocês compreendem. Tá? Aqui é meu eixo Y. Aqui é meu eixo X. Beleza? Aí, ó, essa força que está nessa barra GF, ela está totalmente em X. E a minha força GA está totalmente em X. Tá? Aí eu vou só ter que trabalhar com essa aqui, projeção aqui. Vamos desenhar aqui. Agora, pessoal, eu vou trazer esse nó para cá. Aí depois eu faço mais uma analogia. Então, nós temos a nossa força sempre saindo do nó, né? Ó, GF, vai de G para F. Força GF. E nós temos saindo do nó também. Opa! Nós temos saindo do nó a força GA. FGA. Só que a gente já calculou FGA anteriormente, né? FGA e FAG é a mesma coisa, beleza? Que deu menos 8. Eu vou deixar aqui no cantinho aqui, ó. FGA é igual a menos 8 kN. Deixa anotadinho aqui. A gente sempre deixa anotadinho as forças que a gente já calculou. Aí nós temos saindo do nó essa força GB também. Deixa eu só... Esse desenho não vai ficar muito bonito porque, como não tem uma referência, mas isso aqui faz 60 graus com essa barra aqui de cima. Então, vou desenhar mais ou menos assim. Não, ficou muito ângulo reto, não pode. Está mais fechadinho. Aqui. Na força saindo, GB. FGB. Pegar aqui a minha canetinha amarela, só para a gente marcar o eixo, tá? Então, isso aqui é o eixo X. Positivo para cá, tá? E 90 graus aqui, ó, um ângulo reto. Tá quase reto. graus com esse eixo aqui. É o nosso eixo Y. Agora, pessoal, vou colocar os ângulos que o exercício nos fornece, ó. Isso aqui é 60 graus. Ah, faltou essa força, né? Faltou a força de 3 kN ainda, entrando para o nó. Vou desenhar essa força externa de preto. Nossa, essas minhas retas saem terríveis. 3. Eu preciso ainda resolver esse problema, pessoal. Para resolver esse problema, eu preciso saber qual que é esse ângulo aqui, ó, ou esse ângulo aqui, um dos dois. A gente pode usar uma estratégia, ó.
usando, né, o paralelismo. Essa barra aqui, eu posso desenhar ela aqui. Vou limpar meu desenho aqui de cima. Tirar esses pontinhos aqui. Quem fugiu das aulas de trigonometria vai penar um pouco nesses exercícios. Ó. Esse vetorzinho, ele está bem aqui, nesse nozinho, tá? Nesse pontinho. Então, eu vou usar como referência essa barra aqui. Ela vem aqui embaixo. E ela corta também essa barra aqui, né? Ó, ela aqui embaixo, ó, ela faz 30 graus aqui, ó. Tá? 30 graus aqui. Que, por sua vez, faz 30 graus aqui também. Ok? Aqui em cima, ela faz também 30 graus com X. Ok? 30 graus com X. Se vocês olharem isso aqui, ó, faz 90 graus com essa linha aqui. Né? Qual que é o ângulo complementar de 90? 60. Né? Portanto, essa força aqui, ó, ela está a 60 graus em relação a essa força aqui também. Portanto, eu posso dizer que aqui é 60 graus. Ok? Ou aqui é 30 graus. Entendeu? Eu vou colocar o ângulo aqui de 30 para não poluir o desenho, que é a mesma coisa. Tá? Ela está a 60 com essa e 30 com o eixo Y, que é meu eixo de referência aqui. A canetinha está travando essas coisas. 30 graus. Nossa. Pessoal, tá tranquilo? Parece óbvio esses ângulos aqui. Nossa, estou com dificuldade de desenhar isso aqui. Minha caneta está com a ponta muito grossa. Não tem como ajustar o tamanho. Aí o traço fica ruim de desenhar. 30 graus. Agora tá fácil. O doce tá todo... Foi todo desenvolvido, tá? Vamos lá. Nó, esse aqui é o nó G. Vou desenhar aqui, nó G. Somatória das forças em X, em Y, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero e assim a gente encontra as barras. Vamos começar aqui. Estrategicamente, a gente pode fazer a somatória das forças em Y igual a zero. Por quê? Aí, essa incógnita aqui, que é a única que está faltando aqui em relação a X, ela some, né? Porque ela não tem nenhuma projeção em Y. Aí a gente só trabalha com essa aqui. Beleza? Então, vamos lá. Somatória das forças em Y igual a zero. O que nós temos aqui? Nós temos esta aqui, de 3, né? Ela vai ser negativa, porque está para baixo, né? Menos 3. FGB não vai amassar o ângulo, vai esticar, então vai ser seno, vai ser menos FGB seno de 60 graus. E não tem mais nada com projeção em Y. Isso aqui é igual a zero. Vou fazer meu algebrismo, esse menos 3 vai vir para cá, vai ficar 3 positivo. Esse seno que está multiplicando vem para cá, dividindo. Esse sinal negativo que vai ficar junto com o meu FGB, ele vai vir para cá, eu vou multiplicar tudo por menos 1, então esse termo vai ficar negativo, e aqui desse lado vai ficar positivo. Ok? Seno de 60 graus. Deixa eu arrumar esse 60 graus que está estranho aqui. Professor, é muito simples te perguntar, na verdade, pedir para o senhor relembrar resumidamente essa questão de amassar o ângulo, esticar, ou é algo também da trigonometria que tem que relembrar? É o conceito de... Na verdade, isso é um mnemônico que eu estou usando, né? De amassar e não amassar. Porque, assim, bom, vou relembrar a trigonometria básica. Eu usei aquela forma de amassar e não amassar, porque é mais fácil da gente lembrar. Mas, ó, nós estamos com esses eixos aqui, né? Nós estamos olhando, vamos olhar
Vamos olhar essa força aqui. Ela está aqui para baixo, então ela está aqui. Ó. FGB. Ela faz um ângulo de 60 graus com esse eixo X aqui, esse eixo Y. Então, eu só rotacionei para ficar mais fácil de ver. Eu não vou entrar muito na parte da trigonometria, mas está relacionado à projeção de seno e cosseno, tá? Mas, por exemplo, ó, quando é cosseno? Quando eu projeto no eixo que eu quero, por exemplo, projetar em X, é como se essa força F aqui, ela espremesse esse ângulo aqui. Então, vai ser cosseno. Se eu projeto nesse eixo e o ângulo não amassa, é seno. Por exemplo, vou projetar em Y. Aqui não tem nada, né? Então, para eu projetar para cá, como se eu estivesse movimentando isso, né? Então, vai ser seno. Isso aqui é, é um decoreba, né? Mas, fisicamente falando, usando o conceito lá da trigonometria, vou fazer essa revisão, que talvez seja até bom para vocês. Vou desenhar aqui em cima, que aí fica mais fácil da gente trabalhar. Ó, essa força F, ela tem uma projeção aqui, né? FY. Isso aqui, ó, é minha projeção FY. Qual que é a projeção em X? É aqui, ó, é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é meu FX. Quando eu falo projetar, é isso. Então, eu vou ter um cateto aqui, um vetor de comprimento FX, e vou ter outro cateto aqui. Opa! De projeção FY. A resultante dela, quando eu faço a somatória vetorial, eu vou ter isso aqui como resultante. Tá? Se eu pego esse elemento e transporto aqui para cá, tá? Eu posso fazer isso porque vai ser o mesmo tamanho. Que é uma das formas de somar vetores. A gente vai ter aqui o nosso FY. E aqui dentro nós temos um ângulo θ qualquer. Beleza? O que é o seno de θ? Seno de θ. O seno de θ é o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa, que é meu Fzão aqui. Cateto oposto, FY, pela minha hipotenusa F. Se eu isolo aqui, que eu quero saber qual que é o valor de Fx, eu passo isso aqui para cá multiplicando. Então, Fy vai ser igual a F seno de θ. Ó, projetar aqui é seno, porque não vai amassar o ângulo. De forma oposta, o cosseno é o cateto adjacente, que é esse aqui, adjacente ao ângulo, pela hipotenusa. Aí, quando eu faço esse algebrismo, vai ficar F cosseno de θ. Para não precisar fazer isso toda vez, basta lembrar de amassar ou não amassar. Tudo bem? Posso apagar? Pode. Então tá. Eu coloquei aqui esse mnemônico para lembrar o que é seno e o que é cosseno. Eu vou reescrever aqui de novo só para lembrar vocês. É o SOHCAHTOA. Eu sempre uso o mnemônico porque é muita coisa para a gente lembrar, tá? Mas o seno e cosseno está associado ao círculo trigonométrico. Aí a gente vai mais longe. Aí vou ficar muitas horas aqui só nessa parte, tá? Mas ó, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno é o K. SOHCAHTOA. Seno, cateto oposto. Seno de θ é igual a cateto oposto do triângulo retângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente de θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? É bom lembrar isso aqui porque facilita. Mas pode perguntar, pessoal, não tem dúvida muito simples ou coisa de trigonometria. Se eu estou aqui online é para ajudar vocês a entender. Depois, alguma coisa um pouco mais específica que eu ver, aí eu posso sugerir algo para vocês fazerem, para reforçar. Vou fechar isso aqui de novo.
Vamos lá, vamos finalizar essa parte aqui. Ainda tem bastante exercício para nós estamos no primeiro. Então, pessoal, se a gente fizer essa divisão... Cadê minha calculadora? Me escondi aqui. A minha calculadora está aqui. Seno de 60, ele é 0,86, tá? 0,86. Vai ser menos 3 dividido por 0,86. Que vai dar... 3 dividido por seno de 60. Vai dar 3,46. Vamos ver se eu fiz certinho. Seno de 60. Não, pessoal. Vocês não notaram um erro aqui, né? Ó, eu não posso simplesmente somar. Ele está totalmente na vertical, só que o eixo que eu estou considerando é esse eixo inclinado. Então, eu tenho que projetar ele aqui. Não posso simplesmente colocar ele como menos 3. Tá? Temos esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Então, vai ser menos 3. Vai amassar o ângulo. Menos 3 cosseno de 30 graus. Aí eu passo isso aqui para cá, vai ficar menos 3 cosseno de 30 graus aqui. Lembrando todo aquele algebrismo, né? Desse sinal negativo, multiplica tudo por menos 1, aí essa parcela fica negativa. Agora sim, se eu fizer essa continha, a gente vai encontrar no final um valor negativo. Tá? Vai dar menos 3 kN. A força FGB que atua nessa barra é uma força de compressão. Falta agora encontrar a força que essa força FAG a gente já tem, ela é menos 8. Então falta encontrar a força FGF. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui. Somatória das forças em X igual a 0. FGF menos FGA. Pessoal, primeiro trabalhe sempre com as letras, depois se substituam os valores numéricos, tá? Vou recomendar isso. O que mais? Isso aqui a gente vai projetar em X, vai ser mais FGB cosseno de 60 graus. Essa força aqui de menos 3 seno de 30, né? Não vai amassar o ângulo, não vai caber aqui. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer para caber. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Começando por aqui. Então, vamos lá de novo. FGF. Isso aqui vai ficar mais FGB cosseno de 60. Isso aqui a gente vai projetar em X, né? Então, vai ficar... Ele é negativo, está para baixo o vetorzinho, então vai ficar menos 3 seno de 30. O que mais? O FGA. O FGA está para cá. Ó. Então, é negativo em X. Menos FGA. Tudo isso é igual a 0. Agora, vou substituir os valores, tá, pessoal? FGF é a minha incógnita. Eu não tenho valor para ela, né? FGF. Força que sai de G para F. Então, vai ficar FGF. O GB, eu acabei de encontrar. Ele vale menos 3. Então, vai ficar menos... Tem um mais aqui da expressão. Vai ficar mais menos 3. Então, é menos. Então, vai ser menos 3 cosseno de 60 graus. O menos 3 seno de 30 graus. O FGA é menos 8. E aqui nós temos um menos. Então, vai ser menos 8 é igual a 0. Logo, isso aqui vai ser positivo, tá? Eu vou deixar isso aqui sozinho, FGF. Pessoal, se eu fizer essa conta, ó, aqui vai dar menos meio
e aqui vai dar menos meio. Portanto, vai dar menos 3. O menos 3 vai vir para o outro lado da expressão positivo, mais 3. Aqui vai ser menos 8, mais 8 vai vir para o outro lado negativo. Então, vai ser menos 8 do outro lado. Logo, vai ser menos 5 quilonewtons. É compressão também. Vocês entenderam? Faça, pessoal, as forças sempre saindo do nó e coloque como incógnita. Não coloque os números correspondentes, ou seja, menos 8, menos 5 ou mais 8. Por exemplo, no caso de FGA, ela é menos 8, beleza? Na hora de fazer as projeções, eu faço normalmente, esquecendo o valor. Depois, na hora de substituir, aí eu substituo o valor considerando o sinal, tá? Na expressão. Vai surgir sinais na expressão anterior e quando você substitui, aquele sinal ele vai modificar. Por exemplo, aqui, ó, FGA, ele é menos 8. No cálculo aqui tinha um menos, ficou positivo. Então, sempre faça dessa maneira. Tranquilo, pessoal? Mas ficou positivo porque desceu menos 8. Hã? Se o menos com menos ficou positivo, porque desceu menos 8. Algebrismo, ó. Ele está desse lado da incógnita, né? Ó, o que eu fiz? Eu deixei o FGF aqui. Isso aqui, ó, vai dar menos 3, né? E isso aqui vai dar mais 8. Tudo isso é igual a zero. Passo ele para cá, fica negativo. Isso aqui vem positivo. Beleza? Vamos finalizar. Falta somente encontrar essa barra aqui e essa barra aqui, né? Aí a gente fecha esse lado que vai ser igual a este. Então vamos lá, vamos desenhar o nó B, que é o único que falta. Nó B. Vou colocar aqui os valores que eu já tenho. Eu tenho meu FGB, que é igual a menos 3. GB, tá aqui, ó, GB. Menos 3. O que mais? Nesse nó, nós temos, ó, esse nó aqui, que vai, essa força F, FBF, a força FBC, B até o C, de B até o F. E nós temos isso aqui, que eu vou dar o nome de FBG, que eu já encontrei anteriormente, e eu também já encontrei essa aqui também, ó, FBA. Ó, GB e BG é a mesma coisa, tá? A ordem das letras só indica o sentido, que está saindo de G e indo para B. E aqui está saindo de G indo para B, aqui está saindo de B e indo para G. O que mais? Só isso. Então, eu vou desenhar um nó B aqui, com todas as forças conforme estão aqui. E se tiver uma carga externa, aí a gente deixa o sentido real dela, tá? Então, vamos lá. FBC. FBA. O que mais? FBF. FBG. Os ângulos, o exercício foi bonzinho com a gente. Vou desenhar o meu eixo Y aqui, né? E meu eixo X passando aqui por essas duas barras, que facilita o meu problema. Tá? Eu poderia transladar, eu poderia considerar isso aqui, né? Mas aí complicaria a nossa cabeça. Então vamos lá. O que é mais fácil começar? Ainda tem uma força aqui. Deixa eu ver que eu não coloquei. FAB. Tá faltando colocar que foi a primeira que a gente encontrou. FAB foi 6,97, tá? Quilômetros. Positivo. Então, bora resolver o problema. O que eu posso fazer? Posso começar com a somatória das forças em Y e essa aqui, que é uma incógnita, não entra no cálculo. Então, eu já encontro o que eu estou precisando. Que eu encontro que eu estou precisando, qual que é que eu estou precisando? É o BF. Então, eu preciso encontrar essa e essa. Essas duas eu já tenho, tá? Então, vamos lá.
somatória das forças em Y igual a 0. O que nós temos aqui em Y? Nós temos essa aqui que tem 60 graus em X, é o ângulo, né? Estou esquecendo de pôr os ângulos. Aqui 60 graus. Vamos projetar em Y. Vai ser F, BF, seno de 60. Isso aqui, né? Mais FBG, também seno de 60. Não, aqui não é 60, aqui é 30. Ó. Não pode, não pode. Não pode, aqui é 30. Não vai dar zica. Seno de 30 graus. Não tem mais esses elementos, então isso aqui é igual a 0. Vamos substituir o que eu tenho, né? BF não tenho, eu tenho AB e GB. E é isso aqui. Então vai ficar FBF, seno de 60. O BG é menos 3. Ó. Aqui tem um sinal de positivo, eu vou usar o sinal negativo porque ele tem maior força. Seno de 30 graus. Isso aqui é igual a 0. FBF. O que eu vou fazer? Vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar positivo. Então vai ficar 3 seno de 30 graus. Professor. Oi. Uma dúvida. Esse 2 kN eu não considero nessa força aí? Qual 2 kN? Em cima aí, no caso. Não, nós estamos olhando este nó aqui. Ó. A gente olha nó por nó. Então, a gente só desenha o que está nesse nó. Se eu fosse analisar o nó F... Aí entendi. sim. Não, eu confundi aqui, achando que por conta do sentido. Beleza. Então, eu passei isso aqui, veio positivo. Isso aqui que está multiplicando vem dividindo. Seno 60 graus. Essa divisãozinha aí vai dar um valor positivo, né? De 1,73 kN. Portanto, essa barra... BF, que é esse elemento, ela está sob tração. O que falta mais a gente calcular? O BC, que é essa parte aqui, que é essa barrinha aqui, ó, do meio. Essa barrinha do meio, eu vou fazer a somatória das forças em X. Aqui, somatória das forças em X igual a 0. Eu só não comecei com a somatória das forças em X, né, pessoal? Porque aí nós teríamos essa incógnita, que estaria projetado em X, além dessa. Aí eu teria que vir para esse cálculo, para encontrar o BF, para substituir nessa equação. Tá? Então, não fique muito atento se é X vem primeiro, Y vem em segundo. Tá? Aí vocês alternam conforme conveniente para o exercício. O que nós temos em X? Vou colocar as incógnitas da forma como aparece aqui no meu diagrama. Vai ficar menos FBA mais FBC, isso aqui vem para cá, o projeto vai ficar menos FBG cosseno de 30, e isso aqui mais FBF cosseno de 60 graus, tudo isso igual a 0. Agora vamos substituir. O meu BA é o meu AB, que está aqui em cima. Vou manter o sinal negativo, que é o que vai ser mais forte. Então, vai ser menos 6,97. O BC. O BC é a incógnita que eu estou procurando. Então, vai permanecer. FBC. O BG é o que está aqui em cima. Ele tem um menos e aqui também tem um menos. Então, isso aqui vai ser mais. Mais 3 cosseno de 30 graus. O BF tem o mais antes e o valor dele é positivo também. Então, mantenho o sinal. 1,73 cosseno de 60 graus. Isso é igual a 0. Vou deixar o FBF sozinho. FBC, perdão. Aqui, vou fazer essa continha aqui. Ó, cosseno de 30 graus. Olhando esse ponto aqui. Vai dar 0,86 vezes 3.
aqui vai dar 2,59 positivo. Aí menos 6,97 mais 2,59, a gente vai obter menos 4,37. Aí menos 4,37 mais esse valor aqui, 1,73 cosseno de 60, vai dar 3,5 aproximadamente, 3,48, tá? Então vai ser menos 3,48, por causa que esse aqui é o valor maior. Como ele é menos, vai vir para o outro lado da igualdade positivo, vai dar 3,48 quilonewtons. Essa barra, então, aqui, BC, está sobre tração, tá? Positivo, tração. Finalizamos. Então, tudo isso aqui, ó, essa barra aqui tem esse valor, essa aqui também, porque é uma estrutura simétrica, ok? Finalizamos, pessoal. É um exercício bem extenso, mas nada que vocês, com um pouquinho de paciência, consigam fazer. Vamos agora, pessoal, fechar falando do método de Heater novamente. Vou fazer mais um exercício para vocês pegarem bem essa metodologia de resolução. O método de Heater, a gente diz que é o método das seções também. Porque nesse caso, quando a gente precisa saber apenas valores de algumas barras da nossa treliça, a gente usa o método das seções. A gente baseia no princípio de que a estrutura ela está em equilíbrio, né? Então, se eu faço um corte aqui no meio dessa barra que está sob tração, para que a estrutura se mantenha em equilíbrio, né, vai ter que surgir uma força interna de tração também, em ambas as partes. Assim, também vai surgir internamente, no caso de compressão, forças internas de compressão. Esse exemplo aqui é de uma treliça também, né? Eu trouxe na aula anterior e mais complexa. Imagine que você queira saber qual que é o valor dessa força aqui, GC, né? Dessa barra GC. Ao invés de eu calcular elemento por elemento, até chegar aqui nesse ponto, eu aplico esse conceito do método de Heater, que eu faço um corte, né? Esse corte tem que ser pensado, ele não pode cortar mais de 3 barras desconhecidas o valor, porque senão você vai ter uma incógnita a mais. Como a gente trabalha com equações de equilíbrio, né? Aí você não vai ter condições de calcular, mas, por exemplo, se eu queira saber essa barra aqui, né? E faça um corte de tal forma que isso aqui fique dessa forma, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 incógnitas. Aí você não vai conseguir fazer. Mas como eu quero saber aqui, o corte estratégico é este, tá? Você vai ter 1, 2, 3 apenas. Isso aqui, pessoal, ele fica como se é uma estrutura que não vai ser contabilizada nos nossos cálculos, tá? Então, se você quer saber o valor dessa aqui, ou dessa, aí você faz um corte onde passa pela barra em questão. Como a estrutura está em equilíbrio, né? A gente vai ter forças internas dentro dos elementos, tá? Dentro dos elementos. Aqui nós temos alguns vetores, ó, entrando e saindo, porque aqui ele já está considerando qual barra está tracionada e qual barra está sendo comprimida. Vamos padronizar a seguinte forma. Toda vez que vocês fizerem o corte na seção, as forças sempre estarão saindo da seção de corte. Sempre. Tá? Sempre saindo. Se o resultado der negativo, significa que o valor daquela força está correto, porém, né, ela é uma força de compressão também. A gente vai seguir sempre essa metodologia, porque se eu colocar o sentido real dos vetores internos, aí a gente vai ter complicações na resolução. A gente vai ter que estar preocupando se inverteu ou se não inverteu. Tá? Então, esse é o método. E depois, o que a gente faz, pessoal? Aí a gente vai calcular a somatória das forças e dos momentos em relação àquela seção que a gente está trabalhando. Tá? Por exemplo, se eu quero saber qual que é o valor da força GC, né?
eu faço o cálculo, por exemplo, da somatória das forças em X e em Y. E também dos momentos, nessa região aqui. Aí eu tenho todas as incógnitas. O método dos nós, ele é um pouco trabalhoso, porque a gente vai ter que trabalhar com toda a estrutura. O método das seções, algumas vezes, vai livrar a gente de calcular as reações de apoio, dependendo da seção que você escolhe. Se eu escolher essa seção aqui, ó, à esquerda do corte, eu vou ter essa força externa, ok? E, claro, né, as forças internas saindo dos elementos, apenas. E se eu escolher trabalhar com este lado aqui? Aí, pessoal, aí a gente vai ter que trabalhar antes nas reações de apoio que estão acontecendo aqui nesses elementos de suporte, tá? Aí nós teríamos que calculá-las antes de começar o trabalho. Sempre escolha a seção de corte que vai ter menos trabalho para vocês. Então, vocês podem utilizá-la essa aqui tranquilamente, tá? Vamos fazer um exemplo aí, a gente vai trabalhar nessa treliça aqui. É esse telhado, tá? Representado ali. Só que agora eu estou interessado em calcular apenas as forças que atuam nos membros GJ, né? Ou seja, eu quero a força GJ e a força CO. Vamos olhar aqui. GJ. Então, é isso aqui. Eu quero saber essa força aqui e a força CO. A força que atua nessa barrinha aqui. Inevitavelmente, eu vou ter que fazer dois cortes, né? Porque são pontos diferentes. Mas é uma estrutura simétrica. Vamos olhar do ponto de vista dos carregamentos. Aqui nós temos 150 libras. Aqui também. As reações de apoio são equivalentes. Já foi dado nesse exercício. Então, vamos pular essa parte. E as cargas que estão aplicadas aqui nos nós são iguais. Mas o exercício não quer saber isso. Ele quer saber apenas esse elemento. Vamos precisar fazer dois cortes. Então, duas seções de corte. A seção de corte A e a seção de corte BB. Ok? Se nós não tivéssemos as reações, para ambas as situações nós teríamos que calcular, inevitavelmente, porque a seção de corte, a gente vai trabalhar, ela compreende os apoios. Mas aqui o exercício já deu. Então, se não tivesse dado, aí você teria que calcular. Então, bora lá. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então, primeiro passo, pessoal, faça o diagrama de corpo livre, ou seja, desenhe a parte, a seção de corte da treliça que você está trabalhando, tá? Que você vai encontrar um membro ou o elemento que você vai trabalhar. Então, vamos começar pelo esse primeiro ponto. Nós temos o nó I aqui, nesse apoio, né? Tudo que está nesse nó I, a gente vai desenhar nessa parte da seção. Nós temos essa força de 150 libras e essa aqui aplicada nesse nozinho aqui, 300. Essa reação e pronto. Beleza, vamos desenhar as forças saindo sempre dos nós. Só que a gente tem que ter a referência, né? Ó, o nó H e o nó G. Então, vou desenhar o nó G aqui do lado só para a gente saber que a força está saindo aqui. Vou desenhar o nó G aqui. Nossa, que horrível esse desenho aqui nessa mesinha. A força saindo, que é H, em direção ao ponto, aqui o nozinho G, tá? HG. Sempre saindo. Aqui nessa barra nós temos também... O meu G ficou muito longe. Eu quero fazer uma simplificação. É que esse ponto aqui, ele vem de encontro a este. Vou usar uma canetinha vermelha que aí fica mais fácil. Que aí eu vou trabalhar na trigonometria desse ponto. Então, aqui nós temos a força que está saindo desse ponto, J, tá? Que é o nó J. Força JG,
e a força HG. E o nó G está aqui nesse ponto. Tá? Ambas estão apontadas para cá. É essa força que está aqui e essa força que está aqui. Ok? A gente faz esse esboço. Outra incógnita que nós temos aqui é dessa barrinha aqui, tá? Que eu vou chamar, ela vai em direção aqui, ó, até o nó K. Então é a força JK. O problema, ele quer saber apenas a força GJ, tá? GJ. JG, independente, tá? A ordem não tem problema. Então, ele só quer saber isso aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, não precisa calcular se vocês encontrarem uma estratégia de resolver. Então, o que a gente faz para a gente eliminar essa incógnita do nosso problema? A gente tem que ser um pouquinho espertos. Vamos calcular o momento em relação a esse ponto I aqui. Tá? Se a gente calcula o momento em relação ao ponto I, ó, a gente percebe que forças que passam pelo ponto, ou seja, puxam o ponto ou empurram um ponto, ela não gera momento. Ela tem que estar a um ângulo em relação ao ponto, ou seja, não pode ser colinear ao ponto. Ou seja, a linha de ação da força não pode passar pelo ponto. Ela tem que estar, por exemplo, a um braço de alavanca do ponto. Aí vai gerar momento. Então, essa força HG e JK, ela não gera momento em relação ao ponto I. Logo, eu posso calcular a somatória dos momentos e diretamente eu já consigo encontrar o JG, que é essa força aqui. Beleza? E também, claro, essa reação de apoio ela nem vai fazer parte do nosso problema, porque ela também ela é colinear ao ponto. A linha de ação dela passa pelo ponto. Tá? Essa força aqui de 150 libras também não vai. Nós só vamos ter a contribuição dessa de 300, tá? Que está, ó, esse braço de alavanca desse ponto. Tá? Isso aqui é o braço de alavanca desse ponto. E essa aqui, e aí a gente vai ter que fazer um algebrismo para conseguir enxergar qual que é a distância desse ponto. Então vamos lá, vamos pensar um pouco. Vamos começar pela esse comprimento aqui. Quanto que equivale esse comprimento? Porque é essa força vezes essa distância que é o momento nesse ponto. Então, nós temos um triângulo retângulo. Ó. Aqui é 3 pés. Aqui é 30 graus. Né? Se eu quero projetar isso aqui, basta eu fazer 3 cosseno de 30 graus. Então, vou chamar isso aqui de L. L é igual a 3 cosseno de 30 graus. Então, esse é o valor desse comprimento. Se eu quisesse saber este comprimento aqui, era 3 seno de 30 graus. Aí eu teria o valor dessa altura. Beleza? O que mais está faltando? Tá. Vamos desenhar a linha de ação dessa força aqui, para a gente poder trabalhar com ela. Aqui vamos continuar desenhando a treliça. No problema, ela está aqui. A linha de ação da força está aqui, isso aqui está aqui. Ó. Isso aqui é 30 graus, tá? Porque é um triângulozinho que é espelhado aqui. Ó. Esse aqui tem 30, aqui também tem 30. Logo, aqui dentro é 30 graus, ok? 30 graus aqui dentro. Mas eu estou interessado no ângulo complementar, no ângulo... esqueci a terminologia. Se aqui é 30, tá? Aqui também é 30. O paralelismo desses ângulos. Então, aqui também é 30 graus. Okay? Essa força ela está atuando nessa linha aqui. Okay? Então, para gerar momento, ela tem que ter um ângulo reto com um ponto em questão, com um braço de alavanca em relação ao ponto. Então, eu vou projetar essa força. Vou desenhar aqui o 30. De novo. Essa aqui é a linha de ação da força GJ, tá? FGJ. GJ ou JG. Então, ela tá, se eu projetar ela aqui, eu vou ter essa projeção que vai gerar momento. Então, ela vai estar atuando nessa distância aqui. Ó. Essa distância até o ponto
I, que é o ponto que a gente quer, é de 6 pés, tá? Então, opa. É trabalhoso, pessoal, esses exercícios. Aqui é 6 pés. Qual que é o valor dessa força aqui? Qual que é a sua componente, né? Qual que é a sua componente? É FGJ seno de 30 graus, né? Porque eu estou projetando aqui. FGJ seno de 30 vezes 6. Beleza? Vamos lá, vamos fazer então. Somatória dos momentos em relação ao ponto I igual a 0. Nós temos isso aqui. Vamos primeiro atribuir um sentido, claro, né? De momento. Momento positivo eu vou considerar horário. Eu sempre considero horário, que eu acho mais intuitivo para mim, né? Então, isso aqui, ó, vai rotacionar esse braço de alavanca no sentido anti-horário, logo é negativo. Vai ser menos 300. Qual que é o valor desse comprimento? Eu chamei de L, é 3 cosseno de 30 graus. Tá? Vamos lá. 3 cosseno de 30 graus. Aqui, né? Qual que é o valor dessa FGJY? É igual a... Isso aqui vai gerar um momento no sentido anti-horário também, ó. Vai rotacionar também, vai ser menos, né? FGJ vezes o seno de 30 graus, vezes a distância, que é 6 pés. Isso aqui é igual a 0. Logo, eu vou ter essa informação, né? Vamos fazer aqui. Vou deixar isso aqui desse lado da incógnita, tá? FGJ. Vou passar todo esse termo aqui para o outro lado, ele vai vir positivo. Vai dar 900, né? 900, cosseno de 30 graus. Isso aqui que estava multiplicando vem para cá dividindo. 6 vezes seno de 30 graus. Como o sinal é negativo aqui, eu vou multiplicar tudo isso por menos 1, aí esse sinal vem para cá. Tranquilo? Então ficou essa expressão. Se vocês fizerem aí, vai encontrar menos 346,4 quilômetros. Compressão. Esse é o valor. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Olha o silêncio. Estão tudo jantando, né? Não, entendi, professor. A única, às vezes, dá um pouco essa confusão por conta dos lados, né? O seno, o cosseno também. Mas com essa explicação sua da compressão aí fica mais fácil. Fica, pessoal. Se vocês tivessem que inverter essas setas aí, vocês iam ficar loucos. Na época da minha graduação, o professor ele fazia a gente inverter, mas era só para complicar a cabeça. Agora, vamos fazer de forma análoga para essa segunda parte, que é o que ele quer, né? Ele quer a barra CO, o valor daqui. Então, a gente vai desenhar esse corte aqui. E vamos lá. Eu trouxe aqui, eu printei a tela, né? E cortei lá no Punch para poder resolver isso aqui. Então, isso aqui eu trouxe para cá, para baixo. Desenha tudo saindo. Tá? Tudo saindo. Aqui nós vamos ter uma força PO, FPO, de P para O. Aqui nós temos uma força que vai de C para O, CO, que é o que a gente quer. E nós temos essa força de C para D aqui. FCD. Essa parte aqui é mais simples de todas. Não tem muita complicação, não. O que a gente pode pensar também, pessoal? Como ele só quer isso aqui, né? Calcular os momentos em relação a esse ponto, ó, porque isso aqui passa pelo ponto, isso aqui passa pelo ponto, logo, só essa força aqui que vai gerar momento nesse ponto. Então, isso aqui vai embora, esse elemento vai embora, então vai estar contribuindo apenas essa força externa, né, com essa carga aqui. Então, essa aqui é mais simples. Esse comprimento, quanto que é? Né? Se aqui é 30 graus, é 30 cosseno
É 3 cosseno de 30. Tá? Então, esse comprimento azulzinho aqui é 3 cosseno de 30 graus. É o que está aqui. Então, bora lá. Vamos calcular o momento em relação a esse ponto, ou esse nó, né? Somatória dos momentos em relação ao nó A, igual a zero. Sentido horário positivo, anti-horário negativo desse momento. Aqui não tem muito trabalho trigonométrico, porque essa força aqui, ó, ela já está perpendicular ao braço de alavanca. Logo, é essa força vezes essa distância. Vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, vai ser menos FCO vezes a distância, 6 pés. Isso aqui vai estar a 90 graus em relação ao braço de alavanca até o ponto. Então, que é esse comprimento vai ser o sentido horário, então vai ser positivo, mais 300 cosseno, né, vezes essa distância aqui, ó, 3 vezes cosseno de 30. 3 vezes cosseno de 30 graus. Isso é igual a zero. Vai ficar menos 6, FCO. Isso vem para cá negativo. Menos 900 cosseno de 30 graus. Menos em ambos os lados. Então, isso aqui, no final, vai ficar tudo positivo, né? FCO. Isso vem dividido. Logo, no final, a gente vai encontrar 137 libras, tá? 137 libras. Eu coloquei aqui, não é quilômetro, a gente está usando aqui uma unidade de medida americana, né? Na verdade, é libras. Aqui, 137 libras. As unidades, ó. As dimensões de comprimento em pés. Resolvemos. Matamos esse leão. Ó, agora é a vez de vocês, tá? Deixo esses 2 exercícios para vocês praticarem. Eu não vou dar continuidade, porque eu acho que vai bugar a cabeça de vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso continuar. Vocês estão bem para continuar? Querem fazer esse exercício? O que vocês acham? Não. Professor, você pode voltar no exercício anterior, esse? Porque vocês acham que posso continuar? Porque assim, às vezes fica muita coisa para vocês absorverem, mas eu posso continuar, né? Acho que eu vou continuar porque essa segunda parte, pessoal, é bem tranquila mesmo, tá? Vamos finalizar porque aí na aula que vem a gente consegue fazer mais exercícios, um pouquinho mais completos, tá? Vamos lá, então, vamos continuar. Mais 15 minutinhos eu termino. Eu deixo esses 2 exercícios para vocês, vale 500 pontos. Vou mandar o link do formulário para vocês enviarem a resposta. Eu quero que vocês apliquem o método de Heater, porque são barras que atuam aqui. Observem que eu não dei as reações, então calcule. É bem simples nesse caso, ó. Não tem forças que estão inclinadas, portanto, somatórias de força em X e Y já mata, e dos momentos, né, já mata, não tem que precisar decompor força nenhuma. Não façam, pessoal. É importante fazer para poder pegar. Aí na aula que vem, eu vou divulgar o gabarito disso aqui, tá? Porque se eu for deixar vocês fazerem sem uma resolução comentada, aí acaba ficando difícil vocês corrigirem, mas façam. Na aula que vem eu trabalho com mais esse elemento aqui, com essa treliçazinha aqui. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então da seção 1.2, para vocês verem o quão extenso é esse conteúdo da seção 1.1, né? A gente está aí finalizando essa primeira parte do bimestre e eu só consegui falar isso com vocês. É um assunto bastante importante, só que agora, a partir dessa aula e das seguintes, os assuntos são mais fluidos, são mais teóricos, mais aplicação, tá? Então, o que é uma tensão? Qual que é o conceito, né? Hoje a gente vai trabalhar de tração e compressão, os conceitos dessas duas aí. Aí na aula que vem a gente vai trabalhar de tensão de cisalhamento. Bom, as tensões são geradas devido à ação de uma carga. Tá? A carga a gente dá o nome de força. Portanto,
A força, ela tem a capacidade de alterar o que a gente chama de estado de um corpo, tá? Além de alterar o estado, pode ser o estado de movimento, né? Ou o estado de repouso. A gente sempre vai estar trabalhando com estruturas em repouso, estamos trabalhando com mecanismo. Mas as forças, elas possuem essa capacidade de alterar o estado. Além de possibilitar causar deformações. As deformações a gente vai trabalhar mais à frente. Mas se essa força for de tal magnitude, é intuitivo de vocês que ela cause uma deformação. A força é uma ação externa que atua no elemento. Temos vários tipos, tá? Força-peso, força de contato, força de atrito, força normal, cisalhamento, axial, de tração e de compressão. Algumas dessas aqui, a gente não estuda dentro da área de resistência dos materiais, mas na física, mecânica dos fluidos, entre outros, serão bem mais aproveitadas. O nosso foco é a força normal, que pode ser uma força de tração ou de compressão, e nós temos uma força de cisalhamento, beleza? E forças de flexão também. Mas vamos focar no nosso tópico de hoje. A força, pessoal, como ela altera o próprio termo que eu citei, o estado de um determinado corpo, né? Essa alteração de estado é devido à formação, na verdade, vamos assim dizer, de uma tensão. Então, se você está tranquilo, né? Seu estado hoje é tranquilo. Aí, de repente, vocês passam por um momento aí, uma situação dita complicada. Então, vai alterar o seu estado. Você vai estar o quê? Tensionado, né? Geralmente, a gente fica tensionado, ou com estresse. Logo, a tensão, ela se assemelha muito a esse conceito da área, vamos considerar assim, da área da saúde, um estado mesmo, um estado. Como que a estrutura está devido à ação de uma força? Quando você aplica uma força na estrutura, né, você vai alterar o seu estado. Essa alteração de estado é devido a uma tensão que surge dentro de um elemento. Beleza? Então, vamos matematicamente traduzir isso. O que é uma tensão? Nós temos essa barrinha prismática aqui. Prismática tem uma seção transversal simples, né? Estou olhando aqui. Ela tem nas suas extremidades duas forças ou duas cargas P aí, ok? Essa carga P, a gente diz que é uma força axial. Axial porque ela está atuando axial. Vou colocar aqui o termo força axial, porque ela atua sobre o eixo da nossa barra, tá? Força axial. Aí a gente pode dizer que nós temos uma força transversal quando ela atua, né? Paralela à seção transversal. A seção transversal é a área aqui, né? Nós estamos olhando a seção transversal aqui. Então, essa é uma força transversal e essa é uma força axial. Então, nós temos essa força axial tendendo a produzir um alongamento, que é essa letrinha sigma aqui, tá? É um alongamento. Alongamento. A gente não vai estudar isso agora, mas a força ela tende a provocar um alongamento na barra. Essa força é dita de tração porque ela tende a esticar. Quando nós fazemos um corte aqui na seção da barra, um corte MM, a gente vai observar isso aqui, tá? Internamente. Vai originar esforços internos no interior da barra. Esses esforços internos, eles estão atuando em pequenos elementos dessa seção transversal. Tá? A gente fez o corte e está olhando. São forças pequenininhas aqui, que atuam em elementos infinitesimais. Então, a gente está olhando aqui, eles estão saindo. São pequenas forças, né? São forças atuando em pequenos elementos de área, áreas infinitesimais. Esse conceito de força sobre área é o que a gente denomina de tensão, tá? É um estado de tensão. É a força aplicada na área. A letra sigma aqui representa o que a gente chama de tensão.
Tá? A tensão é um estado em que o elemento, a estrutura, se encontra. Se o vetor força tivesse no contrário, a representação seria a mesma, só que nesse caso, os vetores que são representados dos esforços internos, ou seja, aplicados nesses elementos, estariam entrando para dentro do plano. Tá bom? Então, força é uma condição, é um estado. Se eu cessar essa carga aqui e não gerar uma deformação se a gente não gerar uma deformação permanente, que a gente já vai entender isso mais à frente, ou seja, simplesmente eu apliquei uma força. Essa força não foi muito alta, a ponto de eu deformar a barra. Tá? Tirando a força, vai cessar o esforço interno. Portanto, vai cessar a tensão. Beleza? Nós temos vários tipos, né, de tipos de tensão. Nós temos as tensões de compressão, geradas por força de compressão, e as tensões de tração, geradas por forças de tração. Eu quero comentar uma questão para vocês, que a gente vai trabalhar com o conceito de tensão média. Por que a tensão média? É o seguinte, toda vez que a gente vai aplicar uma força em um elemento, né, no caso aqui estamos trabalhando com forças axiais, seja de compressão ou de tração, no ponto em que essa força é aplicada, a gente tem o que a gente chama de concentração de tensão. Nos pontos, tá? Nesses pontos onde a gente trava o elemento, né? Imagine que você tem essa barrinha de metal, você vai fixar ela para poder tracionar. Nesses pontos aqui, ó, próximos aos suportes de aplicação, nós temos uma concentração de tensão. A tensão ela é maior. Ela não é uniformemente distribuída, tá? Ela se concentra e ela não é uniformemente distribuída. À medida que a gente se afasta dessa região, a gente vai perceber que as tensões, elas se distribuem uniformemente. E nesse caso, a gente vai ter uma tensão média, tá? Que é o que a gente considera neste momento do curso. Tá? Nós estamos considerando pontos fora dos vínculos, onde essa força é aplicada. A esse conceito, a gente dá o nome de princípio de Saint-Venant. Tá? Então, foi Saint-Venant que estudou esse conceito. Uma coisa interessante também, além desses pontos de aplicação, nós poderíamos ter no elemento um furo, um rasgo, um parafuso fixado. Então, nessas regiões aqui, né, nós vamos ter uma distribuição de tensão mais concentrada. À medida que a gente se afasta, né, é mais uniforme. Então, a gente considera, neste momento do curso, pontos afastados da aplicação. E a essa tensão nessa região aqui, de deformação uniforme, a gente dá o nome de tensão normal média. Mas nós vamos sempre usar o conceito de tensão normal, tá? Quando a gente fala tensão normal, já se associa a essa força, essa tensão normal distante dos pontos de aplicação. Fechando aqui os conceitos, qual que é a unidade de tensão, né? A gente viu que tensão é força dividido pela área da seção que está sendo aplicada. Lembrando que é a área perpendicular, tá? Ó, nós temos uma força Fzinha aqui, de tração, né? Ela está sendo aplicada nessa seção transversal aqui, ó. Ou seja, olhando aqui de frente, né? É uma barra prismática. Então, a força está saindo aqui dessa barra. Então, qual que é a área? A área é essa aqui, tá? A área perpendicular a essa força. A gente dá o nome, tá, de força normal também. É uma força normal de tração. Opa! De tração. Ficou um Fzinho aqui, mas é tração. Então, na hora dos cálculos, a gente considera a área perpendicular, tá?
Qual que é a unidade de força no sistema internacional? É Newton, né? Qual que é a unidade de área? Né? É metro quadrado. Portanto, vocês podem encontrar tensão em unidades de Newton por metro quadrado, que a gente também dá o nome de Pascal, tá? Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. A gente pode ter subunidades, o megapascal ou MPa, que é o mega equivale, né, à potência de 10 à sexta. 10 à sexta. Então, equivale a 10 à sexta Newton por metro quadrado. O que mais dá para a gente entender aqui? Outra unidade importante, que muitas vezes, pessoal, a gente vai trabalhar com áreas pequenas, né? Dimensões dessas áreas em centímetros, em milímetros. Ou seja, esse comprimento aqui está em milímetro. Então, na hora de calcular a área, às vezes vocês podem encontrar a unidade assim, a tensão em Newton por milímetro quadrado. Ok? 1 milímetro quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, por questão de conversão, né? Se eu converter 1 milímetro quadrado para metro quadrado, eu vou ter essa unidade. Então, o que eu posso pensar, né, nesse cálculo? Então, se eu pegar aqui, ó, no lugar de milímetro, eu colocar isso aqui, Newton por 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Essa potência aqui, eu passo aqui para o nosso numerador. Aí ela vem positiva, vai ficar N vezes 10 à sexta metro quadrado. Logo, isso aqui é igual a MPa, né? 10 à sexta Newton por metro quadrado. Então, quando vocês usam a área em milímetro, né, milímetros quadrados, vocês vão obter automaticamente sua resposta em megapascal. Não vai ter a necessidade de ficar convertendo sempre para metros. Beleza? Isso aqui é um macetezinho, porque vamos trabalhar, por exemplo, com forças que vão gerar tensões extremamente altas. Tá? Isso aqui é uma tensão alta. Aí nós temos os submúltiplos, tá? Vocês podem encontrar o quilopascal, né, que é 10 ao cubo Newton por metro quadrado. Para a gente fechar, eu vou fazer esse exercício. É um exercício simples, né? Que a gente vai aplicar simplesmente o conceito de tensão aqui. O exercício, inclusive, ele já nos deu até os valores das forças que atuam nessas barras dessa treliça simples, né? Podemos considerar uma treliça isso aqui. Só que esse aqui é um elemento de força nula que a gente viu, né? Que é duas barras formando um nó e não há nenhuma força. Mas nesse caso não vai ser. Não vai ser porque tem reação, né? Vamos considerar isso aqui não é uma treliça. Não tem treliça aqui, não. Isso aqui é uma estrutura qualquer, né? Duas barras conectadas aqui. Esqueça que eu falei de treliça. Não é. Bora lá. As forças atuantes aqui já foram obtidas e a área dessas barras já foram fornecidas, né? A área, como é uma barra circular, aqui de 300 milímetros quadrados. Ele quer saber as tensões em cada barra. A barra AC, FAC, é de 10 kN. A barra BC é de 8. Okay? Então, vamos lá. A tensão é uma força sobre a área. Né? Qual que é a força que atua na barra AC? 10. Né? Vou converter isso aqui, está em quilonewtons, né? Então, vamos trabalhar em newtons e newtons. Vai ser 10 elevado ao cubo, tá? 10 kilonewtons é igual a 10 elevado ao cubo newtons, ou seja, 10.000 newtons. E vou manter a unidade em milímetro, porque aí eu vou obter a resposta em megapascal. 300. Aqui vai ser newton
aqui em milímetro quadrado. Vamos fazer a continha, né? 10 dividido por 300, 10.000, né? Dividido por 300, vai dar 33,33 Newton por milímetro quadrado, ou 33,33 megapascais. Importante, nós precisamos observar se isso aqui é de tração ou de compressão. É intuitivo, né? Ó, se essa carga P está puxando para baixo, ó, eu estou trabalhando com a tensão da barra AC. Se isso aqui está puxando para baixo, ó, a gente pode observar que essa força aqui, ela tende a comprimir essa barra e esticar essa aqui. Então, isso aqui é de tração, né? Claro que aí precisaríamos aplicar o método anterior ou fazer a somatória das forças em X e em Y para ver os sinais, mas como não é o propósito desse exercício, né, mas a gente já pode dizer que é de tração. Vamos calcular o sigma, né, da barra BC. Nós temos 8 kN atuando aí na mesma área, 300, então 8 vezes 10 ao cubo, vai dar 8.000 dividido por 300, vai dar 26,6 Newton por milímetro quadrado, ou MPa. E é uma tensão de compressão. Bem tranquilo, né? Pessoal, isso aqui vai ser importante porque depois a gente vai dimensionar. Nós engenheiros, nós queremos saber qual que é o diâmetro que eu preciso colocar aqui para suportar essa carga, né? Qual o material que eu escolho para isso? Então, o conceito de tensão é super importante. Passou isso aí na prova, professor, já tá bom. Né? Passou isso daí na prova, já tá bom. Né? Depois que a gente faz umas treliças daquela, a gente vai para um desse e fala, nossa... Vamos só finalizar, pessoal, com o conceito de tensão admissível, aí na aula que vem a gente trabalha um pouco mais, tá bom? A última parte teórica da aula. Dentro da engenharia, a gente sempre trabalha com uma situação de segurança, né? A gente não vai colocar a nossa estrutura numa condição de risco, né? Bom, a gente prevê sobrecargas extras. A gente sempre majora a nossa carga. Majorar é aumentar o valor, né, de projeto para considerar que se futuras sobrecargas acontecerem, tá? Quando a gente fala tensão admissível, a gente está considerando incertezas. Tá? Porque se a gente tiver certeza de que tudo fosse perfeito no mundo, né, o material que a gente escolhesse ele fosse perfeito, não tivesse nenhum defeito, se o usuário que fosse utilizar a estrutura não fosse um ser humano, porque o ser humano ele faz cada burrada, né? Ele pode usar uma coisa de forma incorreta, sobrecarregar, aí a gente não precisava da tensão admissível. Mas a tensão admissível é para tentar diminuir essas incertezas. Então, o que nós fazemos? Né? Nós pegamos a força mínima, vamos considerar assim uma força prevista, né? Opa, coloquei forção aqui, uma força. Nós temos a força prevista mínima, né? E nós multiplicamos ela por um fator de segurança. Aí, o fator de segurança vai gerar o que a gente chama, né, essa multiplicação, uma força admissível, ADM. Essa força admissível, a gente vai lá, né, naquele conceito de tensão. Aí essa força admissível, que é uma força maior do que vamos considerar assim, né, nós consideramos uma força de projeto, que ela é maior do que efetivamente está acontecendo agora, né, mas a gente não informa isso diretamente. Imagina assim, você tem uma bicicleta, né, você colocou aí 50% a mais da capacidade. Na hora do cálculo, né, você previu 50% a mais de sobrecarga.
Aí para o usuário você vai colocar, né? Não utilize acima de 200 quilos, mas aí você projetou com 50% a mais. Então, quer dizer que ela aguenta 300 quilos. Na hora de escolher o material, você vai pegar um material mais resistente, né, para prever isso. Então, a tensão admissível é o uso dessa força, que a gente chama de força ADM, admissível, que está com uma gordurinha aqui, que é a sobrecarga, dividido pela área da seção transversal do material. Essa é uma das formas, tá? Então, a tensão admissível é um valor limite de tensão que um determinado material pode resistir em determinadas circunstâncias. A força admissível, a tensão, admissível, ela é utilizada para a gente escolher o material, tá? Também, a gente escolhe o material com base nessa tensão. Ou a gente utiliza uma área de seção transversal geralmente modificada para comportar essa tensão majorada do nosso projeto, tá? A gente vai trabalhar com isso muito, muito bem mais à frente, mas já trazendo aqui, a tensão admissível é a que inclui as incertezas e é uma decisão de projeto. Qual que é o valor desse fator de segurança? Né? Aí entra várias questões que nós vamos poder entender ao longo do curso, né? O material, se nós conhecemos bem o tipo de carregamento que está atuando, qual que é a responsabilidade daquele projeto, vai ter seres humanos utilizando ou não, entre outros aspectos. Beleza? Então, vou deixar esses exemplos para a aula que vem, para não sobrecarregar a cabeça de vocês, e na aula que vem a gente trabalha um pouco mais aí. Beleza? Alguma dúvida, pessoal?